Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma classe bíblica Recapitulação. Jesus, restaurador da vida. Hoje o nosso assunto é Jesus e a Igreja. Nós vamos estudar hoje sobre a Igreja de Deus na Terra. Tudo bem, então? Vai ser um estudo sensacional. Espero que você esteja bem animado, bem animada para poder entender esse assunto e fazer parte dessa igreja maravilhosa que tem guardado os mandamentos do Senhor, ok? Mas antes da gente começar o nosso estudo, a nossa recapitulação, gostaria que você fechasse os seus olhos aí, aonde você está. Eu vou fechar o meu aqui e nós vamos orar ao Senhor para que Deus possa abençoar essa recapitulação, lição 12, Jesus e a Igreja. Então feche os seus olhos, oremos. Bondoso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, Pai, por mais uma classe bíblica, recapitulação, Jesus, restaurador da vida. Aqui estamos, ó Pai, para poder estudar sobre a Tua Igreja, a Igreja que o Senhor estabeleceu na terra. Que Teu Santo e Bom Espírito esteja aqui comigo e esteja também com os nossos alunos que estão do outro lado da tela. Obrigado por tudo, faça-se presente, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito para que possamos entender esta lição. Fica conosco, eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nunca o planeta Terra teve tantos habitantes como agora, bilhões de pessoas. Porém, é cada vez mais comum encontrarmos gente solitária. Tudo parece projetado para a vida individual. As moradias são pequenas. Os veículos são compactos. E as famílias diminuem. A igreja foi idealizada por Deus como uma comunidade de amor, crescimento e apoio. Não deve ser fechada como um clube, mas receptiva, como um hospital que abriga qualquer pessoa doente. Um hospital funciona bem quando todos os funcionários sabem por que estão ali e como desempenhar suas funções. Todos trabalham juntos, com o objetivo de salvar vidas. Que ninguém se engane. Não existe cristianismo individualista. O cristianismo é para ser vivido em comunidade. Longe da comunidade, a fé se enfraquece e se apaga como uma brasa longe da fogueira. Vamos entender agora qual o plano de Deus para a igreja. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Para falar sobre o esforço necessário para entrar no reino de Deus, Jesus apresentou a analogia da porta estreita.
Seu público estava acostumado a pensar que para ser salvo bastava seguir as regras da tradição ou simplesmente nascer judeu. Jesus, porém, disse àquelas pessoas que para serem salvas era necessário passar pela porta estreita. Cristo ensinou que passar pela porta estreita significava deixar para trás o que está sobrando e reter só o essencial. E o essencial do reino dos céus é deixar de lado os interesses pessoais para cumprir a vontade de Deus em comunhão com o seu povo. Ao longo desses estudos, você tem percebido que seguir a Jesus exige que façamos algumas escolhas que também vão contra a nossa natureza humana egoísta. E o que fazer diante disso? Então vamos às perguntas. A nossa lição é a lição 12, Jesus e a Igreja. Então pega aí o seu manual, você tem o seu manualzinho aí, e nós vamos fazer a primeira pergunta. Primeira pergunta: quem foi o fundador da igreja? Ou quem fundou a igreja? Quem fundou a igreja? Nós vamos ter essa resposta em Mateus 16, 16 a 18. Mateus, capítulo 16, 16 a 18. Vamos ver aqui no telão. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok, vamos agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta nós vamos encontrar a resposta em Efésios, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. A pergunta é: sobre qual fundamento a igreja foi fundada? Sobre qual fundamento a igreja foi fundada? Vamos ver. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Vamos para a terceira pergunta. Para que Deus escolheu o seu povo? Nós vamos encontrar essa resposta em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Vamos ver. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então agora nós vamos para a pergunta 4. Qual comparação a Bíblia utiliza para se referir à igreja? Nós vamos encontrar essa resposta em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13 e depois o 20, tá? Repetindo, qual comparação a Bíblia utiliza para se referir à igreja? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 13 e 20. Vamos ver aqui no telão. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Agora nós vamos para a quinta pergunta. Por que Deus estabeleceu a liderança na igreja?
ou porque Deus estabeleceu a liderança da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 e versículo 29. Vamos ver. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Vamos para a sexta pergunta. Quais devem ser as qualificações dos líderes da igreja? Quais são as qualificações dos líderes da igreja? Vamos ver essa resposta em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. Um pouquinho comprido a passagem, mas nós vamos ver. Vamos ver aqui. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Ok, vamos agora para a pergunta 7. Quais são as marcas da identidade da igreja nos últimos dias? Quais são as marcas? É interessante que nós temos aqui duas marcas aqui que nós precisamos atentar e entender isso. E essa passagem eu gostaria de explicar ela, ok? Mas vamos ver aqui no telão, tá? Se encontra a resposta em Apocalipse 14, versículo 12. Vamos ver. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ok, olha só. Gostaria de explicar essa passagem que eu creio ser muito pertinente e muito importante para nós entendermos isso aqui. Aqui fala que aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Correto? Então vamos ler essa passagem, vamos parafrasear ela. Vamos não tirar o texto, mas vamos aclarar um pouco mais. Tipo assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam a lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, e têm a graça de Jesus dos evangelhos do Novo Testamento. Vamos repetir? Olha só, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam a lei de Deus, os 10 mandamentos, que está lá no Antigo Testamento, as tábuas dos 10 mandamentos, e tem o testemunho de Jesus que os apóstolos deram no Novo Testamento, que é a graça de Jesus.
Amém? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo que você entendeu. Então agora vamos para a 8ª pergunta e última pergunta, que diz assim: qual é a missão da igreja? Será que a igreja tem a missão? Qual é a missão da igreja? Vamos ver essa resposta em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20. Vamos ver. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Ok, aqui nós terminamos, né? Terminamos as perguntas, mas nós temos aqui aquele bate-papo interessante que nós temos cada final de cada recapitulação. Qual foi o principal ou a principal lição que você aprendeu nesse estudo? Alguma parte dessa lição, desse estudo, você não entendeu? Não ficou assim muito claro para você? Quais são as características da Igreja do Deus Vivo? Vamos ver aqui no telão. Crê no Senhor Jesus, Atos 16, 30 e 31. Preparar-se para a volta de Jesus Cristo, João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Anunciar que é chegada a hora do juízo, Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Crê em toda a Bíblia e no dom de profecia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, e Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, e Apocalipse 19, 10. Cumpre a grande comissão deixada por Jesus. Mateus, capítulo 24, versículo 14, e também Mateus 28, versículo 18 e 20. Porque a igreja é importante tanto para você como para as pessoas que não conhecem Jesus. Agora, nós vamos fazer um compromisso de fé. E o nosso compromisso de fé é aquele compromisso que a gente faz todo final de cada recapitulação. Você simplesmente vai dizer sim ou não. Ok? Você tem que exercer o seu livre-arbítrio. Sim ou não? Sim. Nós precisamos sempre decidir o nosso livre-arbítrio, seja para as coisas que eu acho que seja positiva e que muitas vezes as pessoas acham que é positiva, mas é negativa. Mas o livre-arbítrio, Deus sempre lhe dá um conselho. Ele dá a maldição e dá a bênção. E ele diz assim: escolha a bênção, escolha a vida. Então fica fácil da gente entender o que é o livre-arbítrio. Não é verdade? Então vamos lá. Compromisso de fé. Você deseja fazer parte da Igreja de Deus e contribuir com os dons que Ele te deu para ajudar a salvar outras pessoas? Sim ou não? Sim, muito bem, parabéns. Que Deus possa te abençoar e que esse estudo da igreja de Deus, do Deus vivo aqui na terra, possa te inspirar e fazer parte dessa igreja e unir junto a nós para podermos pregar as mensagens de salvação a todo mundo. Como você viu, a igreja do Deus vivo guarda os mandamentos de Deus, guarda o sábado. E tem um detalhe muito importante que a gente ainda vai estudar sobre isso. A igreja verdadeira de Deus, no ritual que Jesus deixou, que é para relembrar a morte e ressurreição, que é a Santa Ceia,
que é o batismo por imersão nas águas, ele deixou também o lava-pés. E Jesus diz assim, ó, como eu dei o exemplo, fazeis vós também. Então, nós vamos ainda estudar sobre esse assunto, né? Os rituais da igreja. Um forte abraço para você, fica com Deus e até a próxima recapitulação. Um forte abraço, até mais.